Amém? Amém? Glória a Deus. Então pega a sua Bíblia. Se você quiser, você pode destacar esses versículos que nós vamos ler. O livro de Daniel é um livro que você consegue ler num dia. Quem já leu o livro de Daniel? Dá um sinal com a mão. Vocês já leram, gente? Já leram? O Pedrão, não leu ainda? Tá perdendo, Pedrão. Lê o livro de Daniel. Vire para a pessoa do lado assim, dá uma cutucada. Você leu? Você leu, né? Você prega, né? Já leu? Não pode mentir. Glória a Deus. Já leu o livro de Daniel, Luiz? Então pega lá, começa a ler. Vocês vão gostar, gente. Livro poderoso para nós que somos jovens. E Deus com certeza vai falar ao teu coração. Amém? Glória a Deus. A Mariana eu já ia cobrar se ela não viesse. Ainda bem que ela veio. Glória a Deus. Amém? Daniel capítulo 6, verso 1. Vamos ler aqui, eu vou acompanhar a leitura daqui. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, ou melhor, então apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qual Deus ou a qualquer homem por um espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Verso 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Verso 15. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Verso 15. Então aqueles homens foram ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com a sua voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel, aleluia, Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Glória a Deus. Você pode dar glória, irmão, pode dar glória, que Deus é Deus que livra aquele que é diferente, viu? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Verso 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Verso 24. E ordenou o rei que fossem trazidos
trazidos aqueles que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, e os seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam a todos os ossos. Verso 25. Aleluia. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Verso 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam perante o Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Aleluia, aleluia. Que Deus é esse? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, eis aqui, Senhor, os teus filhos, os jovens, nessa noite tão especial. Nós te adoramos, te exaltamos, e enquanto líamos, Senhor, essa história de maneira muito breve, Senhor, nós já sentimos a tua presença. Sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, sabemos que o Senhor tem algo a falar em nossos corações. Deus eterno e poderoso, eu peço, Senhor, que a tua presença, ela possa caminhar em nosso meio, enquanto nós estamos aqui ouvindo a tua voz. Fala comigo, fala com os teus filhos, fala com cada jovem, traz ao nosso entendimento a tua vontade, o teu querer segundo o teu poder, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Como eu já disse, é uma satisfação poder estar aqui, revendo pessoas muito especiais, muito importantes, né, podendo estar adorando a Jesus com vocês. E eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que acontece na vida de um jovem que se propõe a caminhar de maneira diferente. Como a Thaís falou, a gente ser diferente é uma vida de renúncia, é um pouco complicado para a gente. E não adianta a gente romantizar a renúncia, e não, porque a renúncia custa tudo. Então, ser diferente é ser taxado como quadrado, é ser taxado como aquele que é antigo, aquele que não pode fazer nada. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui no livro de Daniel, nós vemos que o rei, nesse momento, já não era mais Nabucodonosor, já era o rei Dário, que era o rei dos medos e dos persas. Ele estabeleceu os seus governadores, que na Bíblia são chamados de sátrapas, homens de governo que o auxiliariam em todo o seu governo. É como se fosse o presidente da república estabelecendo os seus ministros que vão ajudá-lo a cuidar em assuntos específicos. O ministro da Casa Civil, o ministro da Economia, o ministro do Ambiente, do Meio Ambiente, e cada um na sua área específica. E foram eleitos 30 governadores que governassem juntamente com Daniel. É a Bia que está aí. Ô Bia, você está aí, que bom. Eu vi a Thaís dando um abraço nela, eu não sabia que era a Bia. Eita. E olha que interessante. Esses 30 homens, eles são designados para auxiliar o rei Dário no seu reinado. Dentre eles estão alguns... Gol do São Paulo, irmãos. Ó. Dentre eles estão alguns daqueles que vieram exilados quando os babilônicos e os assírios destruíram Jerusalém, sitiaram Jerusalém. Então Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles vêm para a Babilônia, vêm para o reinado dos persas, não por vontade própria, não por um convite, mas eles vêm porque os seus pais foram mortos, e agora eles são obrigados a estarem ali. Eles não queriam estar ali, mas são obrigados. E eles vão passando por uma série de testes, para ver qual deles era mais inteligente, qual deles tinha mais desenvoltura com algum assunto específico daquela província. Eu quero perguntar para você, tem alguma matéria que você é bom no colégio? Dá um sinal com a mão. Gente, não tem ninguém estudioso aqui, gente.
Tem uma matéria que você é ruim. Eu não vou chamar você, pode ficar tranquilo. Me ajuda a pregar aí. Pastor, não estou estudando. Volta a estudar, irmão, meu Deus. Mas o certo é que Daniel, ele se destaca entre os 30. A Thaís acabou de falar dos 3 que não se dobraram: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam incluídos nos 30, mas dentre todos eles, Daniel se destacou. A Bíblia diz que havia em Daniel um espírito excelente. Anote isso, isso é muito importante. Havia em Daniel um espírito excelente, né, Cristiano? Fica esperto aí, Cristiano, já vou chamar você. Havia em Daniel um espírito excelente. E o que é um espírito excelente, Diguinho? Pedrão, me ajuda. Miquel, o que é um espírito excelente, Zé? Me ajuda. É fazer o que todo mundo sabe fazer, mas fazer melhor. É onde você coloca as mãos para fazer qualquer coisa. E eu não estou falando só de pregar, cantar. Não, lá fora. Vai jogar bola, você vai... Cara, esse cara é diferente, ele é melhor. Vai cortar grama, como é que ele corta grama desse jeito? Vai assentar uma cerâmica, como é que ele assenta cerâmica desse jeito? Espírito de excelência é fazer as coisas melhor do que todo mundo está fazendo. Então, irmão, aqui nós já conseguimos entender que todo dom, talento, habilidade que um homem pode ter vem de Deus. Não esqueça disso, vem de Deus, Gabriel. Vem de Deus. Todo dom, habilidade, talento que alguém pode ter vem de Deus, tanto para fazer a sua obra como para fazer as coisas lá fora. Se alguém é um bom profissional e se destaca nisso, a habilidade que ele recebeu veio de Deus. Irmão, o Neymar, você acha que ele sabe jogar por quê? Porque ele nasceu e Deus deu o raciocínio e a habilidade para ele. Deus deu. Todo dom e habilidade do ser humano, do jovem, vem de Deus. Não esqueça disso. E o sinônimo disso é espírito de excelência. Espírito de excelência. Sobre Daniel repousava um espírito excelente. Tudo que ele fazia muito melhor do que os outros. Tudo que ele colocava as mãos, ele se destacava, mesmo que ele não sabia. Eu costumo dizer que eu coloco a mão, eu posso não saber, mas eu aprendo rápido e fico bom rápido. Isso é espírito de excelência. E sobre a vida de Daniel repousava esse espírito. Então fazia um teste na área de matemática. Daniel estava meia boca, de repente ele já estava o melhor. Fala, rapaz, olha esse rapaz aí, está em primeiro. Daí para a área de português ele não era o melhor, mas ele começava a estudar. Daqui a pouco ele era o melhor. Não, agora vamos fazer um teste físico com ele. Saía todo mundo correndo, Daniel estava para trás. Daqui a pouco ele passava, chegava primeiro, ele era o melhor. Um espírito de excelência sobre a vida desse menino. Um jovem, a Bíblia não vai dizer, mas os estudiosos vão dizer que aproximadamente 17 a 20 anos, um jovem solteiro, vivendo na Babilônia, vivendo nas regiões persas, aonde tantas tentações vinham sobre ele, mas a Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Como a Thaís bem disse, eles eram diferentes, e Daniel se destacava entre eles, porque o espírito de excelência, escute o que eu vou dizer, anote isso, se for possível grave, faça um corte disso. O espírito de excelência, ele é gerado através de um posicionamento de renúncia, posicionamento de santidade. Eu não devia dizer isso aqui. Amanhã nós estamos entregando 21 dias de jejum, eu e ela. Vamos fazer o jejum? Já fez jejum com a tua esposa ou não? Já fez? Com a tua namorada? Tem que jejuar, gente. Quer receber algo sobrenatural de Deus, tem que fazer. Deus vai derramar sobre alguém que não tem fome, tem sede. Viu? Mostra para ele. Quando você ama alguém, você não mostra que você está afim da pessoa. Mostra para Deus que você quer mesmo. Porque o discurso é muito bom, gente. Não, Deus, eu te quero, eu te amo, eu quero queimar. Quer nada.
Se eu quero queimar, então pague o preço. E hoje pensa, irmão, numa irritação em casa. Saía faísca hoje. E eu entendendo, diabo, você vai ver uma coisa daqui a pouco. Porque eu sei que Ele não quer que você cumpra o propósito que você fez com Deus. Porque além do propósito da renúncia, existe uma unção de um espírito de excelência que repousará sobre a tua vida. Você não vai ser só mais alguém pregando. Você não vai ser só mais alguém tocando. Você não vai ser mais alguém que estudou. Não, não, não. É o melhor. É a melhor. É o que destaca-se. É o que faz bem feito. É o que todo mundo olha e fala: meu Deus, o que é isso? Deus tem isso para você. Deus tem isso para você. Deus tem isso para a sua vida. E você precisa se apropriar disso. Se apropriar disso. Se aproprie desse espírito de excelência. Se aproprie desta graça. Aleluia. E olha que interessante. Dito isso, a Bíblia vai dizer que Daniel tinha um costume. Acredito, pastor Claudinei, que todo mundo tem esse costume aqui. Sabe qual é o costume? Diga qual é, pastor. Ele orava 3 vezes ao dia. Aqui não escapa um. Todo mundo ora 3 vezes ao dia. Olha a coisa mais linda, ó. Aquele ali ora acho que mais 7 vezes ao dia. Esse aqui chega a brilhar, né, pastor Maxwell? Que desafio é esse? Da gente orar 3 vezes ao dia. A gente está falando de uma palavra viva, de um evangelho vivo que transforma vidas. Mas esse evangelho não tem poder de fazer a gente orar 3 vezes ao dia. A gente chora por aflição, não por fome e sede. Porque a nossa aflição, ela está diretamente ligada aos nossos desejos, não ao desejo daquele que nos chamou. Porque se nós entendemos o clamor do Espírito, a gente para tudo e vai para Ele. Então, a palavra de ordem do Espírito Santo para nós é que a gente entenda que Ele tem um espírito de excelência para derramar sobre nós. Mas esse espírito de excelência vai exigir de nós um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Você vai ter que estar disposto a fazer o que ninguém está fazendo. Vai ter que estar disposto a pagar um preço que ninguém está pagando. Vai ter que estar disposto a orar quando ninguém está orando. Vai ter que estar disposto a buscar. Sabe o que eu fiz um pouquinho antes de chegar aqui? Você acha que o pastor Tiago é aquele pastor assim: não, olha, hoje eu tenho agenda. Eu estava limpando cocô de cachorro na porta da igreja, irmão, antes de vir aqui. Porque é isso que me habilita a servir vocês aqui no altar. Não é o que nós estudamos, ou o que nós falamos, ou a influência. Não, não, nada disso. É o serviço com a igreja local. É o quarto de oração, é as lágrimas. Enquanto a Thaís estava pregando, eu estava me controlando para não chorar, sentindo a graça de Deus ali. Porque a gente tem que viver de verdade aquilo que a gente está falando, não só de discurso. O espírito de excelência, ele é real e ele quer se manifestar em nós e através de nós. Um dia alguém chegou para mim e falou: ó, está repousando sobre você um espírito de excelência. Sabe o que eu fiz? Eu agarrei aquilo e nunca mais larguei. Eu falei: tudo que eu pôr a mão, eu vou tentar ser o melhor. Eu não vou me contentar em fazer mais ou menos. Não vou me contentar em ficar em segundo e terceiro. Não, eu quero ser o melhor em tudo. E eu ia numa empresa e Deus ia me exaltando. Eu ia no colégio e Deus ia me abençoando. Eu ia fazer algo na obra de Deus e Deus ia me abençoando. Porque quando você tem fé, acredita e busca, Deus opera. Deus opera. Deus opera. Talvez o Brian e a Emily não perceberam o quanto vocês cresceram por esses dias, o quanto vocês amadureceram. Eu vendo vocês conduzindo o culto, ministrando, e o pastor Maxwell todo orgulhoso, com as mãos levantadas lá, dizendo: ó, os meus filhos, é nossos filhos, viu? Aleluia. Mas que bênção ver vocês crescendo, avançando, cuidando de pessoas. Outrora nós tínhamos que estar apagando incêndio deles, irmã Ângela, e leva o Braí, traz o Braí, pega a Emily e vamos. Hoje não. Hoje eles estão cuidando de pessoas.
Irmão, todo mundo pode crescer, todo mundo pode fazer melhor. Oh meu Deus, eu vi o Luiz aqui orando por mim. Quem diria, Luiz? Quem diria? Porque a obra de Deus não para, a obra de Deus não é bloqueada, a obra de Deus não é paralisada. O que nós vamos plantando, nós vamos colhendo e vamos avançando. Então não se contente em ficar estagnado no ambiente de crescimento. Você não está proibido de fazer nada aqui. A única coisa que é uma restrição de Deus para nós, que nós não podemos fazer nesse ambiente, é deixar de crescer. Deixar de crescer, porque está todo mundo avançando, está todo mundo crescendo. Você não pode aceitar ficar do mesmo jeito. Aleluia. Então a Bíblia diz que quando Daniel começa a se destacar em tudo que fazia, por conta do espírito de excelência, surgiu os invejosos. Só lá no Lagoa tem, aqui não tem. Lá na escola não tem ninguém com inveja da gente. E começaram a olhar e procurar um defeito no homem, e falar: não, nós temos que achar alguma coisa para parar ele. Está demais. 2 metros fora da área, corta ele só na gaveta, só na gaveta. O que é isso? Vamos parar ele. Não dá. Dá um jeito de parar ele. E eles começaram a buscar ocasiões para acusar Daniel, para paralisar, para bloquear ele. E eles não encontravam. Quando as pessoas lá de fora olham para nós, o que eles encontram de falha em nós? Porque eles olharam para Daniel e buscaram falar: será que ele compra e paga? Não, ele compra e paga, rapaz, olha aí. Ele não mente, ele não grita com a mãe, ele vai para a escola todo dia, ele não cola na prova, não tem nada que desabone a conduta dele. É um homem reto de caráter, é um jovem, como eu, como você, mas não tinha nada que desabonasse, ele não é preguiçoso. Começa a tentar olhar, vamos falar alguma coisa dele, vamos tentar dar um jeito. Esse dia eu peguei meu obreiro ali, né, dei uma maciada na carne, né. Daqui a pouco você vai fazer papel de leão, se prepare. Já vai preparando o rugido aí. Aleluia. Né? Não sei como vai ser, mas preparem lá, tomando, fazendo um gargarejo, né? Mas todo mundo olhava para Daniel, Miqueias, e tentava achar uma falha nele, não conseguia, cara. E nós estamos falando de um jovem igual a gente erra pra caramba, cara. A gente erra pra caramba, Andriele. E daí tá todo mundo procurando uma falha no tal do Daniel e ninguém acha. Porque ele tinha um espírito de excelência, uma santidade, um caráter ilibado, uma graça, responsável, cuidava de muita coisa para o rei. Se as pessoas olhar para nós e procurar defeito, eles vão achar, irmão. Vão achar. Mas eu não estou falando que você não pode ter defeitos. Não. Eu estou falando que você precisa acreditar que sobre você repousa um espírito de excelência. Você precisa acreditar nisso. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar isso, né, Gabriel? Dá para tu ver lá, né? Não fala comigo não. Você precisa buscar isso. Aleluia. E sabe, de tanto procurar, eles acharam um defeito no Daniel. Não podia ser tão perfeito, cara. Não podia ser tão perfeito. Sabe qual era o defeito do Daniel? Que ele orava 3 vezes ao dia. Esse era o defeito do cara. Pensa, Toninho. Qual que é o teu defeito? Meu defeito é que eu oro demais. Era esse o defeito de Daniel. E eles vão até o rei e fazem o rei estabelecer um decreto, que era uma lei, dizendo assim que um período de 30 dias, ninguém, nenhum homem em toda a província podia fazer uma petição a homem ou a qualquer deus. Eles mexeram com o orgulho do rei, porque nessa época os reis da Síria, da Babilônia, tinham aquela loucura de querer ser Deus. Então eles queriam ser adorados. Não é assim que aconteceu com Nabucodonosor? Construiu a estátua, faz a fornalha. Eles queriam ser adorados como uma entidade, como uma divindade. Então quando
Eles mexem com o orgulho do rei Dário, dizendo: olha, vai ficar bom para você, viu, rei? Imagina, ninguém pode pedir nada se não for para você. Todas as petições da província por 30 dias vão chegar até o teu gabinete. Você vai mandar prender, vai mandar soltar, vai dizer sim, vai dizer não. Ou seja, tudo vai estar no teu comando. E tem hora, meu Deus do céu, está na live, não quero nem saber. Tem hora que você vai ter que dizer não para coisas que aparentemente aí fora são legais. São decretos, até governamentais, que nós, que buscamos um espírito de excelência, não vamos poder concordar. Está disposto a ser preso? Há um tempo atrás era proibido, depois de um tempo ficou tolerado. Eu estou indo embora porque daqui a pouco era obrigatório. E daí nós que somos taxados como fundamentalistas, quadrados, antiquados, vamos dizer não, somos taxados como homofóbicos. E tudo fóbico que você imaginar por aí. Então o espírito de excelência custa caro, Diego. Mas está todo mundo tatuando, eu vou tatuar um leão. Tatua. Tatua. Ai, mas está todo mundo pondo piercing, eu vou pôr, põe. Agora dá adeus ao espírito de excelência. Porque o espírito de excelência, ele requer uma renúncia excelente. É maior do que todo mundo está fazendo, é maior do que todo mundo está disposto. Então assim, se eu estou disposto a me contentar em viver mais ou menos as minhas experiências com Deus, tá legal do jeito que tá. Mas se eu entendo por essa palavra que existe algo mais profundo, existe algo mais real, existe algo mais poderoso, aí então eu posso me prostrar mais, eu posso beber mais dessa água, eu posso renunciar mais. Então o decreto não veio de um Zé Orelha qualquer, veio do rei. Veio do rei, Luiz. Se você for pego orando para o teu Deus ou pedindo algo para alguém, vai dar ruim. Irmão, sabe qual é a nossa questão, assim como pastores de jovens? É que a gente geralmente usa a frase vai dar ruim quando a gente está corrigindo o erro. A gente nunca usa a frase vai dar ruim para dizer, cara, você está pagando um preço muito alto, calma. Você está orando muito. Não, nunca. A gente nunca peca pelo exagero, já percebeu? Sempre a gente tem que estar arrastando você para ir para a igreja, arrastando você para orar, arrastando você para jejuar, arrastando você para santificar, sendo que a palavra fala que o espírito de excelência está diretamente ligado ao contrário disso. Alguém que tem que chegar, o Dieguinho, segura a onda, você está jejuando demais, cara, daqui a pouco você vai ficar só o osso. É? Que sonho, Zé. Que sonho, Zé. Né, Brian? Que sonho. E a Bíblia diz que Daniel, ele tinha um costume, além de orar 3 vezes ao dia, ele entrava no quarto, abria a janela do quarto, e a janela do quarto dava na direção de Jerusalém. E ali ele estabelecia petições a Deus. Ele buscava a face de Deus. Está ouvindo o que eu estou falando? Amém? Amém? Deixa o menino do Zé rodar ali. Olhe para mim aqui. Deixa o menino rodar. Mas olhe para mim. Presta atenção aqui. Então 3 vezes ao dia ele abria a janela para orar. Abria a janela para buscar. Abria a janela para falar com Deus. E olha que interessante. Você já abriu a janela da tua casa? Dá para você ver a rua, dá para você ver os vizinhos. Não dá para ver? E vice-versa, os vizinhos vê você. A janela, ela fala de algo que você vê e algo que as pessoas veem em você.
E eu faço uma pergunta para você, jovem Lohane. O que as suas amigas do teu colégio veem em você? Pensa aí. O que a galera do colégio acha de você, Luiz? Pô, o Luiz é aquele cara legal, professor top. Mas espiritualmente falando, Diego, o que as meninas mais bonitas do colégio veem em você? Mas não é... Ó, viu como que ele... Espiritualmente falando, Diego. Tá difícil falar espiritualmente, né? Já, ai, meu coração, pastor. Julianão, que está chegando agora. O que as pessoas veem espiritualmente falando? Porque o discurso tem que estar alinhado, não tem? Você sabe que eu sou assim, eu vou ser assim até... Então você olha o meu discurso é minha vida, olha o meu discurso é minha vida, olha o meu discurso é minha vida. E eu olho a tua vida e o teu discurso, a tua vida e o teu discurso, a tua vida e o teu discurso. Eu olho o que você faz na igreja e quem você é no teu Instagram. Tá batendo? Não tá batendo. Não tá batendo. Eu olho quem você é na igreja e quem você é no colégio. Tá batendo? Não tá batendo. E é exatamente isso que Deus não tolera. Porque tem uma janela aberta. E assim como a gente está orando a Deus, as pessoas também estão vendo a gente. Quando a gente abre a janela, e hoje podemos falar das redes sociais, o que as pessoas veem? Vê a gente posicionado falando que Cristo é poderoso, ou vê a gente postando um monte de porcaria? Irmão, espírito de excelência é para quem quer. Nós estamos chegando, pastor Claudinei, e o pastor sabe muito melhor do que eu, em dias onde estamos na iminência da vinda de Jesus Cristo. E muita gente vai rodar na pista. Mas vai rodar, vai pisar na banana e vai cair bonito. Vai rodar na pista. Se não agir com coerência na conduta e no discurso, vai rodar. Vai rodar, gente. Então, a principal qualidade de Daniel é que com a janela fechada ele buscava Deus, com a janela aberta ele buscava Deus. A conduta, o discurso e a vida estavam bem alinhados. Bem alinhados. E o inimigo, ele tenta desalinhar a nossa vida com a nossa conduta, com o nosso discurso. É por isso que ora a gente está muito crente. Ora a gente... Meu irmão, me perdoe. Daí você vê alguém que estava aqui alguns meses atrás, hoje está bebendo cerveja. Por quê? Está desviado, por quê? Estava no Lagoa firme e agora está lá, ó. E daí? Espera aí. O que aconteceu? Desviou, o diabo se levantou. Não. É porque a janela estava aberta e o discurso não era condizente com a vida. Então Deus está nos chamando para um espírito de excelência, sim, mas para uma vida real, para uma vida direita, para uma vida reta. Aleluia. Porque vai dar ruim. Se andar meia boca vai dar ruim. Porque eu já andei meia boca e deu muito ruim, cara. Mas deu ruim com força. Aos mais jovens, aos mais velhos, dá tempo de acertar ainda, gente. Aleluia. E a Bíblia diz que Daniel foi surpreendido no seu delito. Os sátrapas, os governantes que o invejavam, pegaram ele com a mão na massa. Eu fico imaginando ele chegando lá, fazendo um stories de Daniel orando no quarto e mostrando para o rei: ó rei, aqui ó, tal hora ele estava orando e o edito real diz que ninguém podia fazer nenhuma petição a homem nenhum. E a pena para quem fizesse uma petição a um homem, a um Deus nesse período de 30 dias, era ser lançado numa cova cheia de leões. Prepara aí, leão. Não vai tirar a camisa, vai se preparando só. Calma, né? Deixa ele se preparar lá. Vai aquecendo as cordas vocais.
lançado na cova dos leões. Que morte terrível, rapaz. Esses dias eu vi um cara, num vídeo no Instagram, provavelmente você viu, tinha um leão numa jaula assim, tinha uma fresta, e o cara vinha assim, no nariz do leão com a mão, e o leãozão deu um migué no cara assim, deu uma balançada. A hora que o cara pôs a mão, ele pegou por baixo assim, ó, só com uma unha no dedo do cara, o cara puxou, saiu, acabou o vídeo. Porque quem brinca com o leão se machuca. Brincou com o leão, corre risco de morte. E tem muita gente brincando com o leão aí. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então talvez você dê uma engambelada no pastor Maxwell, talvez você até dê passadinha de perna nele. Mas o leão vai denunciar se a conduta está alinhada com o discurso. Vai. Então hoje é uma noite de reflexão, de conserto, para não dar ruim. Porque se continuar assim vai dar ruim. Mas se alinhar vai dar muito bom. Se alinhar, o Espírito de excelência está aí, pronto a se apoderar de você. Se ter um alinhamento realmente genuíno no Espírito, aí então se prepare para tudo quanto você colocar suas mãos, Deus vai prosperar. Aonde você colocar os teus pés, aquele lugar é teu. Aleluia. Espírito de excelência, espírito de conquista, espírito de convicção do chamado. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que eles levam Daniel até a presença do rei. O rei o interroga, e ele, como não tinha nada para esconder, porque janela aberta, janela fechada para ele era a mesma coisa, o discurso estava coerente com a vida, ele falou: não, é eu mesmo, estou orando. Não tinha do que se envergonhar, não tinha o que esconder. Não, é eu mesmo. Vamos lá, é comigo. E o rei, com muita pena em seu coração, ele tem que cumprir o edito, ele tem que cumprir o decreto. Ele prepara a cova dos leões e lança Daniel. Pastor Maxwell, quantos leões tinha na cova? Eu não sei. Não tem nenhum estudo sobre isso. Vamos jogar que eram uma meia dúzia. Se fosse leão igual esse aqui, deve ser uns 10, né? Esse aqui e um dedinho para cada um, né? Vem aqui, vem aqui. Era uma cova. Perfeito. Se prepara. Se prepara. Eita glória. É isso aí, gente. Você vai dando risada, Deus vai pegando você. E essa é a intenção. Aleluia. Ele é lançado na cova dos leões. Me ajuda. E o leão lá dentro da cova estava como? Daniel está chegando na cova para ser lançado, Dieguinho. E o leão lá dentro. Ficou melhor. Vamos leão, me ajuda. Ficou melhor, né, Zé? Daniel não tinha nada que desabonasse a conduta dele, porque ele era santo, reto, íntegro. E talvez o rei estava com medo de lançar ele na cova, mas ele não estava com medo de entrar na cova. E o leão lá dentro. Meu Deus. Ai. Tá ficando pentecostal esse leão. Senta lá, leão. Meu Deus do céu. Já fez a participação dele. Já vai ganhar o royalties dele depois. Uma cova cheia de leões. Estudiosos dizem que ele era lançado de uma altura de 4 metros. Às vezes caía, e quando caía já caía desacordado, porque batia no chão. Isso quando os leões deixavam cair no chão. Esses leões, eles já tinham um paladar do sangue humano e da carne humana. Porque quando você vai para um safari na África, eu sei que muita gente já foi aqui para um safari na África, inclusive eu, aleluia, né? Nem que seja pelo Discovery. Eu já fui, irmão, pelo Discovery, né? Você assiste lá o leão, e daí eles fazem aquela história da mãe leoa protegendo os leãozinhos, não é? O leão come zebra, come gnu, come hipopótamo, come jacaré, mas não come gente.
porque não tem um paladar do sangue de gente. Mas esse leão aqui da cova, a especialidade dele era... Vamos dar um prato aí, irmão. Croquete de Juninho, irmão. Essa era a especialidade do leão. Juninho frito. Eu imagino esse leão igual aquele leão do Pica-Pau, irmão, já com a toalhinha quadriculada e com o garfinho e com a faca, esperando o Daniel cair. Porque ele sentia o cheiro. E detalhe, esses leões, eles não comiam todo dia, igual o leão do circo, né? Todo dia, 10 quilos de picanha pro leão. Eu vou virar leão, né, irmão? Tá louco? Todo dia carne pro leão. Não, esses leões, eles ficavam com fome de propósito, para que quando alguém fosse lançado na cova, na mesma hora fosse morto. Irmão, esses dias eu vi um leão pegar uma zebra, e uma zebra do tamanho de um cavalo, pegou e rasgou no dente. Se pegar nós magrinhos assim, irmão, já era. É uma mordida, já era. Knockdown, caiu, já era. Agora você imagina, irmão, a fome do leão, e ele no seu instinto selvagem, querendo comer e matar o Daniel. E quando ele ouve, eu imagino o alvoroço, pastor Claudinei, a hora que mexia na porta de cima da cova dos leões, aquele barulho lá, vamos lá, lá embaixo, abrindo a porta, escuta aí, me ajuda aí, abrindo a porta da cova e o leão lá embaixo. Nossa, meu Deus, Jesus amado, meu Deus, Diego. Aí, irmão Toninho, esse leão sai, rapaz, leãozinho sem vergonha, né? Vamos, ô Zé, me ajuda aí, faz um leão direito, Zé. Vamos melhorar esse leão. Esse daí, não, mas dá para fazer. Abrindo a porta da cova dos leões e o leão lá dentro. Uau! Meu Deus! Esse deu medo. Esse deu medo. Jesus amado. Esse leão tem até eco. Uau! Gostei. Você falou uau, cara. Esse leão é poliglota, cara. Fala até uau. Não olha pra mim que eu vou em você. Não, brincadeira. Não vou em você não, fica tranquila. Gente, pensa. Tudo preparado pro leão jantar, Adriele. Não, fica tranquila. Quando o leão vai avançar no Daniel, o leão tem que ouvir a voz de Deus, irmão. Não! Você não vai comer hoje. Mas por quê? Eu fico imaginando o diálogo de Deus com o leão. Mas eu estou com fome. Mas olha as coxas dele, eu quero dar uma mordida. Não! Você não vai comer. Porque sobre ele repousa um espírito excelente. Aleluia! Sobre ela repousa um espírito excelente. Você faz ideia, jovem, quantas vezes o diabo chegou diante de Deus dizendo: deixa eu matar, deixa eu levar, deixa eu destruir a vida dele. E quantas vezes Deus disse: não, porque eu tenho um plano na vida dele, um plano na vida dela. Você não toca nele, você não toca nela, ele pertence a mim. Ele pertence a mim. Então, não foi uma obra do acaso, uma jogada de sorte, de você não ter morrido, da enfermidade não ter pego você, de você não ter apanhado, de quase morte. Não, não, não. Foi o leão da tribo de Judá que rugiu mais do que o leão da cova e disse: não, ele é meu. Esse ruge, esse ruge. Haraba choraba calarabaya. Se coloque em pé, eu já vou encerrar. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia, aleluia. Daniel cai na cova, a boca do leão é fechada pelo anjo. Deus manda um anjo e fecha a boca dos leões. Tinha mais anjo na cova do que leão, irmão. Eu fico imaginando, cadê? Vem aqui agora eu vou judiar de você. Vem aqui, Brian. O Brian é o anjo que pegou a boca do leão na gravata. Pega esse leão na gravata. Pega ele na gravata, ó. Não vai comer o Daniel.
Pega assim, ó. Abraça ele aqui, eu pego ele aqui, ó. Na gravata, aí, ó. Quero ver leão comer com o anjo pegando ele na gravata. Não vai comer, vai passar fome. Solta, senão vocês vão ficar vermelho, leão. Meu Deus. Não vai comer. Porque tem anjos de Deus protegendo, tem anjos de Deus guardando. Aleluia. A história diz que quando jogava alguém dentro da cova, já colocava uma pedra para tampar, porque a cena era muito feia. Era feia a cena. Era barulho de ossos quebrando, era sangue escorrendo, era vísceras expostas. Porque tudo isso é que o diabo quer fazer. Ele quer trazer um fim trágico para os jovens. Ele quer trazer um fim trágico para a mocidade. Mas Deus já deu ordem ao seu anjo dizendo: não, não vai matar, não vai tocar, não vai interromper a vida dele e dela, não vai lançar ele no lago de fogo, não vai parar, não. A ordem já foi dada. Aqueles que santificam a sua vida serão livres do dia da cova. Aqueles que santificam a sua vida serão livres da cova. O leão vai jejuar. O leão vai jejuar. O leão vai jejuar. Arabá, soria, labacalavaché. Irimicalabassubiandoremaná. Aleluia. Heriabassuyanderemaná. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu quero conjecturar. Vem aqui, leão, de novo. Vem aqui, leão. Deita no chão, leão. Cadê o anjo? Vem, anjo. O leão não aguentou. Pega ele com cuidado. Deita, leão, deita. Segura ele, segura a cabeça dele lá. O anjo segura. Deita, não é para ficar de joelho, é para deitar, homem. Deita. Olha o leão deitado, olha o anjo segurando ele. E Daniel, eu vou ser o Daniel, eu que estou pregando, né? Eu vou fazer o melhor papel, eu que estou pregando. E o Daniel dentro da cova, ó, orando. Porque ele orava 3 vezes ao dia. Só que a vida não é só orar, irmão. A vida também é descansar no Senhor. E eu fico imaginando o Daniel da cova lá orando: obrigado, Senhor, pelo livramento. Olha que bonito o leão, ele está sendo seguro pelo anjo. E de repente dá sono no Daniel. Ele dá uma olhada, não acha nenhum travesseiro. Rapaz, aqui é fofinho. Ah, meu Deus, eu vou dormir nesse travesseiro aqui. Aleluia. Porque aquilo que veio para te matar, Deus vai usar para te dar conforto. Aquilo que veio para te destruir, Deus vai usar para te dar conforto. Eu sinto a glória de Deus aqui. Se você sente, levante as suas mãos. Dê glória ao Deus que livra. Dê glória ao Deus que cuida. Dê glória ao Deus que salva. Dê glória. Aleluia. Vale a pena ser diferente. Vale a pena renunciar. Vale a pena. Olha o resultado, vale a pena. Vale a pena. Orabaia, subiando oremaná. Passou a noite inteira. Até o rei Dário jejuou. Aqueles que acusaram Daniel injustamente talvez passaram uma noite tranquila, mas mal eles sabiam que o decreto e a sentença que eles haviam estabelecido sobre Daniel, ele ia virar, e Deus iria justificar Daniel e condenar os seus acusadores. Aqueles que te acusaram, aqueles que se levantaram contra você, aqueles que te afligiram, aqueles que se levantaram falando mentiras, eles vão ter que ver Deus te exaltando e vão receber a sentença das próprias mãos de Deus. A Bíblia diz que no segundo dia, o rei Dário pela manhã aflito, ele vai até a cova, a porta da cova, e ele grita lá de fora dizendo: Daniel, porventura o seu Deus te livrou? Sabe o que ele diz? Ah, rei, o meu Deus me livrou. Vive o
Rei, vive o meu Deus, que me livrou da cova, que me livrou da cova. Deus te livra da cova. Deus não vai te livrar de passar pela cova, Ele vai te livrar lá dentro. Ele vai te livrar lá dentro. Ele vai te livrar lá dentro. Aleluia. Na mesma hora, aqueles que haviam acusado foram lançados lá. E quando foram lançados, a Bíblia diz que antes mesmo deles caírem no chão, os leões os despedaçaram. E Deus fez justiça. E o próprio rei reconheceu que não havia Deus como Deus de Daniel naquele lugar. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. Abre essa boca. Não há Deus como nosso Deus. Glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique a Ele. Oh! Descendente de Davi, o homem levante as suas mãos. notável. Fale com Ele, fale com Ele. Ele ama Esse é o leão. justiça, odeia a iniquidade. Ora babassuia que mandará suia levar. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Cante! Ele ama a justiça, que odeia a iniquidade, e que ruja o leão, E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Escute, escute. Assim como a Thaís fez o apelo, eu quero fazer um apelo para você que quer receber desse Espírito excelente. Saia do seu lugar e se ajoelhe aqui na frente, correndo. Você que, isso, você que quer receber desse Espírito de excelência que estava sobre a vida de Daniel, saia. Aleluia, eu quero o Brian e a Emily ajoelhados aqui. Meu Deus do céu, eu quero orar especificamente por vocês e pelos jovens. Isso. Pastor, eu sou adulto também, pode vir, fica à vontade. Ah, meu Deus do céu. Pastor Maxwell, se nós tivermos 10, 12 jovens com Espírito excelente, nós realizamos um rebuliço em Ponta Grossa. Candalama sube, cantarabahaya. Me ajuda aí, Zé, me ajuda, pastor Claudinei, pastora Hilda, Giza, me ajuda, pastora Maria, me ajuda. Vamos orar por essa galera aqui. Candarabashuri anderemana. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo para ele te visitar com o Espírito de excelência. Peça, 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 clama, 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 clama. Fala, Deus, eu preciso, eu quero, Jesus, eu quero. Eu estou disposto a pagar esse preço. Eu estou disposto a enfrentar leões. Eu estou disposto, Jesus. Eu quero, eu preciso, eu anseio. Isso, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Arabacanto aremanarabahaya. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Ele está aqui. Vai pedindo, vai pedindo. Isso. Chora, chora mesmo, clama mesmo. Arabacanto aremanarabasuri alabacaya. Uribicalabashuri anderebara. Uribicalabashuri anderemanarabahaya. Isso. Oh Espírito Santo, sopra sobre eles, Espírito de excelência. Assim como um dia foi declarado sobre a minha vida e a minha vida mudou, hoje, Senhor, eu declaro sobre a vida dos jovens aqui, Senhor, da IPEP Rumo, e peço que eles sejam revestidos com esse Espírito de excelência, que eles persigam, que eles persistam, que eles busquem, que eles clamem até receber. Aramandorema subicandarabahaya. Orebicalabashuri anderemanaraba. Peça. Isso, vai falando com ele. Vai falando. Vai clamando. Oremandaia subiantoremana. Oremicalamantorebaxé. Meu Deus, é os nossos jovens, são os nossos filhos, são os filhos dos nossos filhos, Pai. São as crianças que nós batizamos e hoje são adolescentes, são jovens. Eu clamo por eles, Senhor. Derrama sobre eles o Espírito de excelência, o Espírito de sabedoria. Aonde eles entrarem, o Senhor entre. Aonde eles colocarem os pés, o Senhor coloque. Aonde eles fizerem algo, a tua presença esteja. Toca-os. Seja cheio.
cheio, cheio, cheio. Receba, 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 receba. Mais de Deus, mais de Deus. Receba, receba, receba. Tem um encontro com Deus, tem um encontro com Deus aí. Ele está soprando, ele está soprando. Receba, 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 receba. Rabaia subiantore manaia, iribi calaraba choriandere bagaia, orababa masuia rebecalaba. Mais. Senhor, sobre os nossos jovens, sobre os nossos filhos, receba, receba, receba. Mais e mais. Sobre o altar e não se apagará. Peça em lágrimas, peça em lágrimas. Rabantara sore quebará, chorebe calabasuri quebandá. Ah, mas eu sou o menor da minha casa. Deus não olha para o tamanho, Deus olha para o coração. Deus sonda o coração. Deus conhece teu coração. Entrega a tua vida a Ele hoje. Entrega a tua vida a Ele hoje. Orabaia suriantore mandara quioderevache, iribicantore via suriandere manaraba. Mais do teu poder, mais da tua glória, mais da tua unção, mais da tua presença. Vem, Espírito de excelência, Espírito de excelência. Assim como era sobre a vida de Daniel, assim como era sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, desce sobre os teus filhos aqui, desce sobre os jovens aqui da IPEP Rumo. Vem, Senhor, Neramantoreba, Cantoreba, Raia, nesse renova jovem, Senhor, faz algo novo, faz algo diferente, faz algo poderoso, faz. Candará sob Antoremaná. Não se apagará. Sobre o altar, sobre o altar. Deus está te visitando com mais criatividade. Prepara papel e caneta. Começa a anotar as ideias que Deus vai colocar no teu coração. Nas madrugadas Deus vai te despertar com ideias de coisas para você realizar na obra dele e também no teu trabalho, diz o Senhor. Ele está visitando o teu entendimento com criatividade. O Espírito de excelência repousa sobre a tua vida. Não vai ser mais uma, vai ser a melhor. Não vai ser qualquer uma, vai ser a melhor, vai ser o destaque. Vai ser aquela que Deus levantou. Vai ser aquela que Deus escolheu para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Vai ser conhecida não só na cidade, mas fora da cidade, no Brasil. Eu vejo encomendas chegando. Aramantu yasebiolaba, iribicalabachuriandere, iribicalabachurianderema. Eu vejo carros de frete saindo com mercadorias. Eu vejo notas fiscais de produtos sendo importados. Rebriaçu e anderebaia, oribicalabá. Agarra essa palavra, abraça essa palavra, receba sobre a tua vida. Xobababaçuia que mandar essa, ribicalabachuri anderemana. Mais. Orebiaçu e andorebacalarabá, rebiara sob anderemana, oribicalarabá, choribicalabá sob anderemanarabá. Quando me buscar de todo o coração, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos sua voz. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração. Xobarabaçu e anderemanarabá,
Iribicalaraba sobiandoreba. Harabashoriandoreba gaia. Oriandoreba shebrialaba. Shobababa suyamdere mandalaba. Oribiaraba surialaba. Candarabashe. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Eu vejo uma multidão de jovens. Eu vejo uma multidão de centenas e centenas, centenas e centenas, centenas e centenas, diz o Senhor. Centenas e centenas. Arabacanturemia subia. Erimicandarabahaya. Oribicalarabassurianderebahaya. Se preparem, se preparem, porque Deus ampliará a medida do ministério de vocês. Se preparem, porque uma aceleração ainda mais severa Deus realizará no chamado de vocês. À medida que vocês se prostram, à medida que vocês se abaixam, à medida que vocês se quebrantam, Ele faz o nome de vocês conhecidos, Ele faz vocês relevantes. Hoje vocês já são exemplo, hoje vocês já são modelo, mas Deus ainda fará mais, fará mais, fará mais. Eu vejo uma geração de jovens sendo incendiada por aquilo que vocês carregam. Deus está dando a vocês uma linguagem específica para esse tempo. Deus está dando a vocês a revelação de uma movimentação específica para esse tempo, ao qual Ponta Grossa ainda não viu, ao qual nessa cidade ainda não surgiu. Deus escolheu vocês, Deus escolheu vocês. Se preparem, uma ampliação de medida, diz o Senhor. Abaia suia leba chebialaba. Shababau equimia subialaba. Candalaba choriandereba. Meu Deus, eu sinto a tua presença aqui, eu sinto a tua glória, eu sinto a tua graça, eu sinto a tua unção. Pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Oh, pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Shabarasuya derebakai. Urababasuya rebekalabaraba shoriandere mandaraba. Shebiandaraba suyandere mandaraba. Isso. Se derrama, se derrama, se derrama, se derrama, se derrama, se derrama na presença dEle. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas e as harmonias mais brilhantes se não há
vidas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Vem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, eu vou. Aleluia. Respire fundo aí. Se coloque em pé, devagarzinho. Isso. Pode limpar as lágrimas. Uma geração que chora. Uma geração que se quebranta aos pés do Senhor. A maior prosperidade que nós como igreja podemos ter é ver os nossos jovens chorando no altar. Não é sobre carros, sobre casas, sobre estruturas. Não. É sobre ver eles queimando no altar. É ver Deus tocando a vida deles, dando destino a eles. Palavras profundas foram liberadas essa noite. E aquilo que você recebeu, eu quero te dar um conselho antes de devolver. Agarre, persiga, corra atrás disso até que você encontre. Acredite naquilo que Deus falou ao teu respeito. Muitas vezes a gente dá voz a acusações, a pessoas mal intencionadas, a pessoas que querem nos colocar para baixo, a pessoas que nos xingaram. Mas hoje você tem uma voz que te dá destino, dizendo que sobre você repousa um espírito de excelência e nada pode te parar. E eu quero que você se aproprie disso, que você abrace isso, que você persiga isso, até que você veja acontecendo. Não se assuste, não se assuste se o tempo de honra chegar. Não se assuste de repente o seu filho, que outrora tinha dificuldades na escola, passar a receber condecorações de melhor aluno. Não se assuste se aquele que outrora vivia no quarto fechado começar a ser porta-voz de uma palavra poderosa. É o espírito de excelência, é o espírito de excelência, a unção de excelência que estava sobre Daniel, que repousa sobre você. Você passou pelos leões, você foi livre da cova, e agora nada mais impede o que Deus tem na sua vida. Aplauda o nome do Senhor. Eu devolvo a palavra. Mais uma pancada, né, irmãos? O que falar dessa noite? Primeiramente, quero agradecer ao pastor Thiago, pastor Thaís, por ter aceitado o convite. Como ele disse no começo, eu lembro que ele saía de madrugada, era meia-noite, ele saía da 31 para ir lá em casa, para orar pela luta, pela guerra que nós passávamos. Eles iam lá, saíam da casa deles para orar por nós. Passaram luta com nós também. Mas hoje já estamos aqui, pela glória do Senhor. E é sobre isso, irmãos, né? Os jovens, adolescentes, façam com excelência, sejam luz, não que vocês for, não sejam luz se vocês forem. Agradeço também os jovens, né? Os pais jovens que teve com nós essa noite, romperam, né? Sei que é luta, é guerra, é difícil, né? Principalmente o culto de jovens. Hoje o Brian acordou bem ruim, deu febre nele também. Mas sabemos que também um pouco é a guerra espiritual. O inimigo se levanta de qualquer jeito, né? Mas pela glória de Deus, tudo deu certo. E é isso aí. Mês que vem, mais uma pancada. Vou devolver o microfone para o pastor da Bênção Apostólica, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar uma oração no ato profético? Vamos? Glória a Deus. O pastor fez os jovens dobrar o joelho, agora eu quero os pais. Vamos fazer isso? Vamos orar com todos os pais aqui na frente? Glória a Deus. Os jovens vai segurar essa bandeira aqui, pastor. Porque nós não aceitamos qualquer outra ideologia que vai arrancar os nossos jovens de princípios, valores. E por muito tempo nós como pais temos que segurar essa bandeira aqui e dizer não, né? Para muitas coisas. Ajuda aqui, Brian, pode tirar esse altar aqui agora. Pai, dobre os seus joelhos, filhos, todos vocês agora. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue. Dobra, junta mais os pais no meio, bem mais lá no meio.
Todos os jovens aqui vão fazer essa oração. Todo mundo vai puxar essa bandeira. Todos os jovens agora. Cada um vai pegar uma ponta em cima dos pais. Vamos fazer essa oração em cima dos nossos, com essa bandeira agora da nossa nação sobre os nossos pais. Porque muito tempo, pastor Tiago, os pais têm que ficar de joelho para ver os filhos de pé. Mas eu creio nessa palavra que foi ministrada nessa noite, que os filhos estão de pé. Aleluia. Os filhos estão de pé. Vocês creem nisso, irmãos? Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Jovens, começa a abrir a tua boca agora. Vocês receberam de Deus. Isso, ore pelos pais de vocês. Abra a boca, eu quero ouvir a oração de vocês. Ore, ore, ore. Arabagassuri calabaracela. Isso, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Isso aqui é um ato profético que está sendo feito agora. Glória a Deus. Isso aqui é um ato profético que está sendo feito agora. Alagassuri calabarraia. Nós não aceitamos Braio, nós não aceitamos Emily, pastora Thaís, pastor Tiago, nós não aceitamos colégios querer taxar regras como a nossa geração, como os nossos filhos vão ter que viver. Mas nós acreditamos no poder da palavra de Deus que nos sustentou de gerações e gerações, e que os nossos filhos, nossos jovens e os pais vamos nos comportar ainda no caráter de um Deus que é vivo, santo, justo e fiel. Os nossos filhos vão dizer não para essa ideologia. Os nossos filhos não vão aceitar outro tipo de bandeira, ao não ser do evangelho da nossa nação, que tem um brasão sobre elas. E nós vamos viver o que está sobre a nossa bandeira, ordem e progresso. Os nossos filhos terão progresso, porque as nossas casas receberão ordem através da palavra. As empresas terão progresso, porque receberão ordem através da palavra. As nossas igrejas vão ter progresso, porque os nossos jovens vão estar em ordem com a palavra. E nós liberamos sobre a vida dos nossos pais, sobre a vida dos nossos irmãos, que a nossa bandeira é a tua palavra, e a nossa nação carrega esse brasão. Ora, jovem, ora. Isso. Ora, ora, ora. Ora. Se coloque de pé, pai, se coloque de pé agora. Aleluia. Segura essa bandeira vocês agora, pai. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Nós cremos. Segura essa bandeira aí, meu Toninho. Todos os pais agora. Jovens, estenda as mãos sobre os pais agora. Aleluia. Esses pais estão aqui, representa todos. Esse é o ato profético, nós acreditamos. Uma representação. É fácil, irmão Toninho? Não é fácil, mas Deus te deu graça, homem. Deus te deu graça. Sustentar filhos. Revolta pra lá, pra cá. Mas teus filhos estão na igreja, irmão Toninho. Teus filhos estão na igreja, homem. Teus filhos estão na igreja, irmão. Viu, Manaus? Teu filho está aí, ó. O diabo falou que ele ia se perder no mundo, não falou? Quantas vezes veio no teu coração disso, Luiz, vai sair de casa. E é verdade. Saiu da tua casa para vir para a casa do pai. E da casa do pai não se perde mais. Quantas vezes, Jesus, o diabo disse, a Maria vai juntar as malas, vai embora e vai perder a vida. Vai entrar no relacionamento furado. Ó Maria aqui chorando. Quantas vezes já falou, Zé nunca vai mudar de vida, vai continuar sendo essa desgraça para a família. Olha o Zé aí, ó, pai, sacerdote, pastor Claudinei. Quantas vezes o diabo disse, vou matar o Maxwell vai morrer no crack, vai morrer na cocaína. Olha nossa igreja aqui, olha nosso povo aqui. Meu Vanaína? Quantas vezes o diabo disse, a Lu não adianta, a Lu é desencabeçada, a Lu não tem jeito. Hoje faz com excelência a mídia da igreja. Hoje foi ali, ó, enquanto estava acontecendo o culto aqui, sabe o que a Lu disse para mim? Pastor, e eu, pastor? Eu falei, me dá aqui o celular que eu faço os stories, vai ouvir a palavra. E ela falou, glória a Deus, obrigado, pastor. Aleluia. Sabe o que é isso? Nossos filhos. Jesus, obrigado por essa noite.
Abençoa a nossa igreja. Obrigado pela vida dos nossos pastores, Thaís, pastor Tiago, que foram o canal de Deus nessa noite. Ilumina a nossa igreja, ilumina o nosso povo. E essa bandeira que os pais seguram agora nas mãos, Pai, é a bandeira da nossa nação. O que é essa igreja aqui, Pai? Na nossa nação é uma brasa. O que é a Lagoa, Senhor, nessa nação? O que é a nossa sede nessa nação? É uma brasa. E o Senhor falou que vai dar essa cidade para nós. Então nós cremos. E quem sabe está na hora da nossa igreja começar a trazer a bandeira de Ponta Grossa para começar a orar, porque o Senhor vai dar essa cidade para nós, o Senhor vai dar esse bairro para nós. A Ronda vai ser nossa, o Maracanã vai ser nosso, Santa Paula vai ser nosso, em nome de Jesus, Pai. O Varanas é nosso. Ei, Calassuri, Calabarraia. O Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos dar, e nós cremos em nome de Jesus. Repita comigo: eu abençoo a nossa nação, porque a nossa nação está cheia do Espírito de Deus. Amém? Estenda suas mãos. Glória a Deus. Não tem mais nada aí? Não tem mais nada? Pastor Tiago, pastora Thaís, obrigado, Deus abençoe. Mais uma vez, Miguelzinho, filho, Deus abençoe em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo. Irmão, só você que recebeu tudo que você viveu através da vida do pastor Tiago, pastora Thaís, vai confirmar dizendo: Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe, dá um abraço nesse irmão, nesse jovem aí que está cheio de Jesus, chorando. Aleluia, gruda nele e diga: até amanhã, amanhã tem culto, amanhã tem culto, amanhã tem culto. Ei! Minha bênção. Você é minha bênção.